Bom dia, louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede. E nós estamos aqui posicionadas conforme a direção do nosso Deus, nosso primeiro encontro pela manhã. E nós louvamos a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de compartilhar conosco aquilo que Ele está fazendo no mundo. E Ele nos escolhe, Ele nos chama, cada uma de nós, como Ele escolheu Esther, na visão de Esther, nós estamos nos posicionando para entendendo que para tal tempo como esse nós chegamos aqui. Então, nós estamos nessa geração que Deus nos colocou aqui nesse momento para fazer a diferença. E uma das formas é através de um ministério como esse, onde a gente pode estar sabendo o que está acontecendo e se posicionando em oração para fazer, para ver Deus agindo, né, no meio dessas vidas, dessas mulheres. Louvado seja Deus, nós vamos orar nesse momento. Nós temos aqui a irmã Lília, a irmã Liana, e são servas do Senhor, fazem parte desse ministério, e juntas fazemos o Mulheres Posicionadas. Temos outras irmãs que não puderam estar hoje, mas eu sei que onde elas estão posicionadas lá, né? Então vamos orar nesse momento, vamos colocar diante do Senhor essa manhã, onde Ele vai falar conosco e nós vamos também interceder. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por essa oportunidade de te servir. Primeiro, a oportunidade de estarmos vivos, porque o Senhor nos deu o dom da vida. E agora o Senhor nos dá a oportunidade de servir-te, Deus. É, Nós te louvamos porque o Senhor usa instrumentos, mas o Senhor não é como um instrumentista humano que usa um instrumento e termina de usar, coloca no canto e deixa empoeirar até a próxima vez. O Senhor é aquele que usa o instrumento e cuida do instrumento. Então, o Senhor nos levanta como instrumentos, mas o Senhor cuida de nós cada dia. O Senhor se importa também conosco. O Senhor também nos cuida. Não apenas nos usa para cuidar de alguém, mas o Senhor cuida de nós. Tu és um Deus fiel. Eu te louvo, Senhor, pela vida de Lília, pela preparação que ela fez, ó Deus, para alcançar, Deus, usada por ti, Senhor, alcançar mulheres, nos alcançar com a palavra do Senhor. Te louvo também pela irmã Liana, Senhor, que separou esse momento, ó Deus, das suas atividades, Pai, para estar aqui, para a glória do teu nome, Senhor. Então nós te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor vai fazer em nosso meio, por tudo que o Senhor já tem feito até aqui. E continuamos, ó Deus, com o objetivo de trazer, ó Deus, clamar, Senhor, por vidas, Pai, que necessitam neste momento da tua intervenção. Nós faremos isso, após a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. 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 Lilian, compartilha conosco aquilo que Deus colocou no seu coração, minha irmã. Então, bom dia, irmã. Graça e paz. Eu trouxe mais uma vez, semana passada eu falei em relação às mulheres. Está dando para ouvir? Uma palavra em relação às mulheres, né? Eu quero fazer só uma breve oração sobre esta palavra. Amém. Oremos. Santo e maravilhoso Pai, mais um dia, Senhor, na tua presença, Pai. Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Pai, diante de ti, Deus, para agradecer, Senhor, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Por cada dia que o Senhor tem nos sustentado, ó Pai amado, tem cuidado de nós, Deus amado, da nossa casa, da nossa família, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, ó Pai Santo e maravilhoso, que a cada dia venhamos estar, Pai, mais firme, Pai, contigo, Deus, na rocha, Senhor. Que a cada dia, Senhor, possamos ser instrumento, Deus amado, da tua palavra, Pai, para outros que não te conhecem, Deus amado, que venhamos ser exemplos, Pai, de mulheres, meu Deus, mulheres que seguem a ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. Continua conosco, meu Pai, nos fortalecendo, Deus amado, dando direcionamento das nossas palavras, Deus,
direcionamento da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te oro e te agradeço por tudo. Em nome de seu filho amado Jesus. Amém. Irmã, mais uma vez, eu quero falar sobre. Eu trouxe a palavra aqui relacionada a todas nós, né, mulheres. E eu trouxe alguns versículos, né, falando sobre as mulheres. E vamos agora passear um pouco, né, sobre a palavra, sobre a Bíblia. E vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios 14, capítulo 14, versículo 1. Amém? Sim. Amém. Amém? Então, aqui no capítulo 14, versículo 1, fala: A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba. Nesse versículo, fala muito sobre, né? Como diz aqui, a mulher sábia edifica a sua casa, né? Sobre a sabedoria da mulher, né? E ela, com a sua sabedoria, sabe controlar as coisas, sabe lidar com muitas situações, né? Na nossa casa, na nossa família. E diz que a insensata derriba, né? Com as suas próprias mãos. Então, que venhamos ter cada dia mais sabedoria, porque sabemos que os dias não são fáceis, sabemos que dentro de casa mesmo, né? Às vezes há contenda, né? Há intriga, e que não tivermos essa sabedoria que vem do Senhor, para a gente estar sempre ali dentro dos princípios, sempre sendo exemplo, né? Sabendo controlar a nossa vida, né? Na nossa casa, com nossos filhos, com nossos esposos. E é essa a sabedoria que a gente temos que não tivermos sabedoria, assim como a palavra diz, né? Que venhamos buscar, pedir ao nosso Deus essa sabedoria para cada dia estarmos ali na presença do Senhor, edificando a nossa casa. E não, como diz, a insensata que derriba, né? Que a insensata significa, né? Que não tem senso e que muitas das vezes fala por si, não busca o Senhor aquela sabedoria para lidar e acaba causando muitos atritos, né, dentro da sua própria casa. E venhamos cada dia mais estar diante do Senhor, buscando essa sabedoria para edificar o nosso lar. Eu também trouxe aqui em Provérbios 18, versículo 22. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou benevolência do Senhor. Nesse versículo, também explicado aí, falando sobre o varão, né? Sobre o esposo, né? O que acha a esposa, acha o bem. E que o Senhor dá a benevolência, né? Então, o homem que encontra uma esposa, né? Como diz aqui, que uma esposa que edifica, uma esposa que está sempre ali na presença do Senhor, Qual uma esposa versículo? que busca o Qual foi o Senhor versículo? Esse versículo que você falou, qual é? Versículo, Provérbio 18, no capítulo 18, e o versículo 22. Encontrou? Que é: o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou benevolência do Senhor. Como estava falando aqui, que o varão que encontra a esposa, né? Que essa esposa que eu estou falando, que edifica a casa, essa esposa que está ali na presença, buscando edificar a sua casa, buscando estar no caminho certo, ele é um varão edificado, né? Um varão que foi, como diz, a benevolência do Senhor, né?
Também eu trouxe para vocês o Provérbio 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Aqui, mais uma vez, se todos esses provérbios, né, fala da mulher, né, e que aqui fala na mulher virtuosa, a virtude das mulheres, né, que é tremendo, que diz aqui mesmo, como diz no versículo, excede o de finas joias, porque a mulher essa que tem meu Senhor, a mulher essa que está diante dos princípios, das leis, dos mandamentos, que sabe ser uma mulher segundo o coração de Deus, essa sim, né? Como diz, o valor excede finas joias, né? Porque esse valor, sabemos que não tem dinheiro que pague, né? Um valor de uma mulher está segundo o coração de Deus, sabe? O valor de uma mulher que sabe como ser uma mulher cristã, como edificar sua casa, como ter o controle dentro da sua casa, com seu esposo, com seus filhos. Aí, essa sim, uma mulher que excede, como diz, né? De finas joias, né? Não tem dinheiro que pague esse valor. Aqui também eu trouxe o Provérbio 31, 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, como diz, a graça é enganosa, vã a formosura, todos esses versículos, né, relacionados às mulheres, nós viemos refletir, e justamente cada um deles significa a mesma coisa, né? Que a mulher tem que ser uma mulher virtuosa, tem que ser uma mulher sábia, tem que ser uma mulher que edifica a sua casa, tem que ser uma mulher que esteja ali diante dos princípios do Senhor, para que o seu lar seja um lar de bênção, né? Para que o seu lar seja um lar de exemplo para outros lares, né? Porque, como diz a palavra, né? De nada adianta a sua formosura, a sua beleza exterior. O que importa é o seu coração, é o seu interior. O que você tem mostrado para outras mulheres? Você tem sido exemplo para aquelas mulheres mais jovens, né? Você tem sido exemplo para mulheres dentro da sua casa, da sua família. Isso que venhamos cada dia refletir, porque nós, mulheres, estamos aqui para ser exemplo para outras mulheres. Nós, mulheres, estamos aqui para ser exemplo não só como mães, como filhas, como amigas, e que venhamos ser exemplo sempre, porque estamos aqui buscando a presença do Senhor, para que venhamos ser luz, né? Luz em meio às trevas, porque os dias não têm sido fáceis. A sociedade, a cada dia, tenta que venhamos colocar valores, inverter os valores, entendeu? Como a gente vê a cada dia, né? O que é certo aos olhos deles se tornarem errado, e o que é errado para eles na sociedade, na mídia, o que é errado se torna algo que eles acham que está certo. Mas nós mulheres não vamos, mulheres de Deus, mulheres em Cristo, não vamos jamais sermos influenciadas por essas pessoas que não seguem ao Senhor, por essas pessoas que não têm princípios, por essas pessoas que não têm a Bíblia como um manual de vida. E nós, verdadeiras cristãs, mulheres de Deus, isso nunca vai nos influenciar. Ao contrário, nós temos que influenciar outras mulheres a seguir o que o Senhor deixou para que venhamos seguir. Aqui também eu preparei algumas virtudes das mulheres, porque sabemos que as mulheres existem muitas virtudes, só alguns exemplos, né?
Fé, sabedoria, diligência, generosidade, força, caráter, cuidado familiar, ensino, confiança e temor ao Senhor, focando em qualidades internas, como resiliência, bondade, integridade e gestão do lar, além de uma postura de humildade, amor e gratidão, essenciais para uma vida plena e abençoada. Aqui, como eu estava falando, todos esses, né, essas coisas que a gente temos que ter, né, as mulheres, essa palavra fala, né, que a mulher tem que ter todas essas qualidades, né, internas. E a missão da mulher é entendida como complementar do homem, não em um sentido de sujeição e subserviência, mas de colaboração mútua. Ela possui dons, talentos únicos que enriquecem a comunidade cristã, sociedade em geral. Então, aqui fala, né? Muitas das vezes, né, a gente ouve as pessoas achar que as mulheres têm que ser submissas. Eu sei que a gente tem que ser mulheres submissas, mas não da forma que muitas interpretam, né? Muitas das vezes já ouvi muito em trabalho, em alguns locais que a gente vai, que as mulheres elas querem ser a questão que fala muito do empoderamento, né? As mulheres, hoje nós temos que ser iguais, mas temos que saber que tipo de igualdade que elas estão se referindo. Porque na palavra do Senhor diz que a gente temos que ter submissa, mas submissa não significa que, como diz, a mulher tem que ser um capacho, a mulher tem que estar sempre nos pés do homem, a mulher sempre tem que fazer as vontades. Não é esse o termo. Aqui deixa bem claro que a situação da mulher é complementar ao do homem. Ela está para ser uma mulher ajudadora do seu esposo. Ela está ali para ajudar, para, como diz, estar ali junto com ele, né? Caminhando lado a lado. Não, não, não é uma à frente, nem outra atrás. Não é isso. Nós, mulheres, temos que estar lado a lado com nossos esposos. Temos que ser aquela mulher idônea, ajudadora, auxiliar em todos os aspectos. Esse é o verdadeiro pensamento que temos que ter na nossa mente, e não acharmos que submissa está sempre sendo mandada, como muitas vezes as mulheres, eu não sou escrava. Ele pensa que manda em mim. Não é essa a questão. A verdadeira mulher cristã sabe o seu lugar diante da situação do homem. E sabe que o Senhor fez a mulher para complementar o homem. O Senhor fez a mulher porque, como na própria palavra diz, não é bom que o homem esteja só. Então, se não vamos colocar isso, nós como cristãos não temos esse pensamento e temos que a cada dia a gente vê amadurecer essa questão que a mulher tem que ser complementar ao homem. E não achar que é escrava, que é submissa, em questão de ser mandada, de ser escrava, não. Jamais iremos pensar nessa situação. Sempre sabemos que temos que estar ali ao lado, caminhando junto, no acordo. É esse o meu pensamento e é esse o que eu passo para outras mulheres, né? E você agora, ele é que manda em você, você tem que fazer todas as vontades dele. Muitas das mulheres acabam pensando dessa forma. Às vezes, até mulheres cristãs, às vezes. Porque eu já tive uma fase assim, entendeu? De achar que eu não poderia ficar embaixo das palavras do meu esposo, que ele não podia, no meu pensamento, ele queria mandar em mim. Eu já tive uma fase nessa situação, mas eu cheguei aos pés do Senhor e eu glorifico ao Senhor por isso, por ele disse, abrir os meus olhos, por ele mostrar que não era dessa forma que eu estava pensando que eu tinha que ser. Não era dessa forma que eu tinha que seguir,
que eu tinha que ser exemplo para outras mulheres, não era dessa forma. E glória a Deus, eu agradeço muito ao Senhor por ter enxergado, por ter aberto os meus olhos. Eu não tenho palavra, o meu sentimento assim, em relação a cada dia que Deus vem moldando, como esposa, como mãe, como amiga, como mulher que o Senhor quer que eu seja. Não por mim, porque nenhum mérito é meu, porque sabemos que tudo vem dele, e tudo é para ele. E toda honra, toda glória, a gente sabe que é do nosso Deus. Aqui também eu trouxe exemplo de mulheres cristãs da Bíblia, né? O exemplo de Ana, mãe de Samuel, uma mulher perseverante em oração e dedicação ao Senhor, que mesmo diante da esterilidade e das provocações, ofereceu seu filho para ser servo de Deus. Aqui, né, se fala esse exemplo de Ana, né, que sofreu muito, né, porque na época quem era estéril, né, era muito triste, porque era considerada como uma árvore seca, né, e ela mesmo diante de tudo isso, né, de toda essa situação, de todas essas provocações, ela se derramou diante do Senhor, ela foi perseverante em oração. Ela teve fé e acreditou que o Senhor pode todas as coisas. Até mesmo para ela que seria impossível ser estéril, ter um filho, ela sabia que para Deus nada é impossível. Então, que nós viemos ser como Ana, porque diante de nossas condições, de algo que possa estar acontecendo em nossa vida, que não seja um filho, mas que seja outras coisas, entendeu? Que possamos pensar que é impossível, que venhamos pensar que é impossível, mas que para Deus nada é impossível. Mas que também venhamos depositar nossa confiança, crer que o Senhor pode todas as coisas, diante da vontade dele. Aqui também trouxe o exemplo de outra mulher na Bíblia, que é a Débora, né? Juíza respeitada, na época foi considerada a mãe de Israel, mantendo a paz entre o povo de Israel por mais de 40 anos. Então, outro exemplo de mulher, né, que perseverou, que foi uma mulher que estava ali, né, diante das coisas do Senhor, né, diante da sabedoria que ela teve diante de Deus, da força que veio do Senhor. E também vem ser inspiração para nós mulheres, né? Esther representa coragem. Ela arriscou a própria vida para salvar o seu povo. Outro exemplo de coragem, né? E venhamos ser também como Esther, né? Que ela venha ser instrumento, né? Que ela venha ser inspiração para nós, né? Mulheres. Ruth demonstrou lealdade e fé inabalável ao seu povo e Deus. E aqui fala de Ruth, né? Que foi uma mulher leal, como diz, né? Que esteve ali, né? Diante de muitas lutas, circunstâncias, mas que ela esteve leal, firme ali, crendo que Deus estava no controle de todas as coisas. Maria. Maria foi escolhida por Deus para ser mãe de Jesus. Aceitou a missão com grande fé, apesar, apesar de risco, tornando-se um símbolo de humildade, obediência e serviço. Então, Maria, como todos sabem da história, né, foi uma mulher escolhida para ser a mãe de Jesus, né? E ela não questionou, poxa, como nós sabemos da história de Maria, né, que era virgem, que ia casar, e que ela podia ter questionado, poxa, eu nem casei, como é que eu vou ser mãe antes disso? Não vou aceitar. Mas ela não questionou. Ela foi obediente ao pai, né? Ela não ficou em pensamentos,
isso e aquilo. Não, ela priorizou o Senhor, ela priorizou a palavra de Deus e ela foi obediente, né? Cada uma dessas mulheres ofereceu lições valiosas sobre fé, liderança, coragem e devoção, sendo exemplos inspiradores para mulheres cristãs e fiéis em diferentes aspectos da vida. Essa palavra, né, que eu trouxe, né, vários provérbios falando sobre mulheres, né, o que eu deixo para cada uma das mulheres, né, que vemos refletir, que não é fácil, na verdade, ser mulher, porque são muitas questões diante de tudo, né, da sociedade, da família, mas o que vemos a cada dia está diante do Senhor, que vemos a cada dia, como temos o manual da palavra, que é a Bíblia, porque é na Bíblia que a gente encontra resposta para cada situação. É na Bíblia que tem a resposta, independente do que for, mas sabemos que a palavra está ali, indicando como deve ser feito. E que venhamos a cada dia ter sabedoria para andar diante da vontade do Senhor. Venhamos ter sabedoria para lidar com várias situações que acontecem, vários desafios que temos que enfrentar no dia a dia, no cotidiano, na nossa vida, na nossa casa, na sociedade, onde quer que venhamos. O conselho, a interpretação, a reflexão que eu deixo para cada mulher é que você esteja ali diante do Senhor, porque é Ele que nos dá sabedoria, é Ele que nos dá força, é Ele que nos sustenta a cada dia, dependendo das circunstâncias, dependendo da situação. Deus é que nos sustenta. A nossa fé é que nos mantém de pé. E é isso que acontece a cada dia comigo, na minha vida. As irmãs, as mulheres que me conhecem, sabem o que eu tenho passado, sabem muitas coisas que aconteceu, né, na minha vida, durante a minha vida, né, como cristã. Mas que Deus tem me ensinado todos os dias da minha vida é um ensinamento que o Senhor me dá. Cada situação da minha vida, a situação de cada mulher, Deus está ali ensinando. Só basta você querer aprender o que Deus tem para você. Só basta você querer buscar o Senhor verdadeiramente e pedir direcionamento para a sua vida. Porque não é a nossa vontade, não é o nosso querer, nem o que venhamos fazer seja eu vou fazer isso porque eu sei o que é isso. Não. A gente tem que, todos os dias de nossas vidas, pedir direcionamento do Senhor, porque só Ele sabe e pode todas as coisas. Essa é a mensagem que eu deixo para cada irmã. Cada uma fique com o Senhor. Que o Senhor venha abençoar ricamente a vida de cada mulher que esteja nesse grupo, ou que esteja compartilhando, ou que venha receber essa mensagem. É isso que eu deixo para cada irmã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A gente fica até assim, esperando assim, pode continuar. Pode continuar que a gente está aqui escutando, que é muito bom, né? E glória a Deus. Uma palavra que você, além de tudo, anotei tudo aqui, quando você falou assim, não é fácil ser mulher. E aí eu fico imaginando, né? Como pode haver um representante de mulheres que não seja, não conheça todas as demandas certas do que é ser mulher, né? Mas a gente não entra nesse aspecto agora, porém, não é realmente fácil, é bênção,
né? É glorioso Deus ter nos escolhido como mulher. Não que Ele não abençoe, não seja bênção ser homem, é bênção ser aquilo que Deus nos criou. Então, como nos criou como mulher, é muito bom. Mas não é fácil, são muitas demandas, né? E isso nos faz lembrar as outras mulheres, né, que também não é fácil ser mulher no contexto delas, onde há um contexto cultural contra a mulher como lei, né? Que é nosso foco, né, de oração. E aproveitando a palavra da nossa irmã Lília, muito edificante, inspirativa para nós enquanto mulheres aqui num país que temos liberdade, mas que não é fácil, a gente também vai lembrar dessas mulheres. Vamos orar por elas, né? Então, eu vou pedir para Eliana fazer esse momento de oração. Nós vamos estar intercedendo, né? Pedindo primeiramente que o Senhor faça essa constante mudança em nós, transformação, com essa palavra maravilhosa da nossa, que Deus deu a irmã Lília, que a gente possa se permitir ser moldada pelo Senhor nesse sentido, mudar as nossas. Não adianta a gente orar para mudar o mundo se a gente não mudar nosso próprio mundo interior, nosso mundo, que é a nossa casa onde nós estamos, os nossos ambientes, né? E depois está intercedendo pelas mulheres debaixo da lei da Sharia, né? Mulheres que são vistas como objetos, e a lei, né, objetos literalmente, onde elas servem só para servir seus maridos, e quando elas desagradam, elas apanham, elas passam por humilhações terríveis. E agora tem uma lei que eu acho que é da Sharia, não sei se é no Irã, acho que não é no Irã, não, né? Porque o Irã agora com essa questão que aconteceu, mas em determinados países. A lei obriga, a lei permite ao homem bater na mulher desde que não quebre os ossos. Misericórdia. Absurdo isso, né? É. Então, Se a mulher fosse um objeto mesmo de, né? só Eles, serve para servir. E agora com esses casamentos, agora não, né? Isso já vem há muito tempo, a gente está tendo conhecimento agora. Mas os casamentos infantis, quer dizer, eles querem essas meninas para passar pela mesma coisa, só que com mais tempo, são mais jovens, são virgens. Então, são meninas que muitas vezes foram geradas mesmo, talvez até com o objetivo, né, dos pais de for menina, pronto, vai salvar a nossa vida. É mercadoria, porque os pais ganham dinheiro, né, com o casamento. Então, muito triste é isso. muito sofrimento e É um sofrimento muito triste essa realidade, né? Muito triste. amém. Agora tem um Sim. país que eu não sei se vocês acompanharam. Tem um país, eu sei que tem um país da África, que é uma mulher que se tornou presidente e ela acabou com os casamentos infantis. Mas há pouco tempo teve outro país árabe, né, muçulmano, que também houve essa. Eu tenho que, se vocês souberem, eu vou pesquisar também. Que há pouco tempo mesmo cancelou o casamento infantil. Ah, foi essa menina que está no vídeo, que diz assim, a garota de 9 anos que está grávida com o marido dela. Ela está assim na feira, aí ela limpa o rosto. Eu lembro que esse vídeo, há pouco tempo atrás, saiu dizendo que nesse país, eu não sei se é Afeganistão, não sei. A gente tem que, né, saber. Foi cancelado, alguma coisa foi cancelada. Se foi o casamento infantil, então Deus está fazendo, né? Vamos continuar. Graças a Deus. Pronto, Amém. Leandro. Se quiser falar também. Eu tinha visto uma notícia, se eu não me engano, era no Irã, né? De mulheres que estavam comemorando lá a morte daquele líder, e aí eles pegaram elas para matá-las, só que elas eram virgens. Então eles, pela lei deles, né? Eles violaram as mulheres para poder matá-las depois. Eu vi também essa.
da matéria. E tem uma questão que eu não vi sendo levantada sobre as mulheres que estão debaixo da Sharia, que tem países que fazem a circuncisão feminina. É na África. Tem até uma modelo bem famosa, né, que passou por isso. Fizeram um filme sobre a história dela, é incrível o filme. Não é um filme novo, é um filme antigo, mas é muito impressionante como ela conseguiu sair do meio dessa cultura e ascender enquanto modelo, belíssima ela. E e aí você vê, né, como o inimigo das nossas almas é sujo. Não existe o em cima do muro. Você está com Deus ou você está sem Ele. Não tem em Verdade, cima do muro, o meio termo. E aqueles que pensam que estão em cima do muro, tem até uma história que conta, né? O muro é do inimigo. é Porque verdade, quem realmente está com o Senhor, ele tem plena certeza e convicção de onde ele está. Aqueles que estão desavisados, não sabem seu posicionamento ou acham que não decidiram, na verdade, eles já estão afastados de Deus, né? Então, que o Senhor possa se revelar às mulheres, às pessoas que estão ao redor dela, e que o Senhor ele alcance os corações, né, dessas sociedades que estão afastadas do Senhor e nos livre, né, do engano também, porque existem outros tipos de engano aqui na nossa sociedade, como por exemplo a aplicação aí do feminismo cultural. Muitas mulheres acham que feminismo advoga e intercede e protege a mulher, mas isso não é verdade. A primeira sociedade na história da humanidade que valorizou a mulher realmente foi a sociedade judaica. A gente vê isso várias vezes na Bíblia. Jesus valorizou as mulheres. Muitas mulheres foram exaltadas por aquilo que elas eram, não porque era mulher, simplesmente. Assim como os homens não são valorizados só porque são homens, mas por aquilo que são, por aquilo que fazem. E a gente vê desde o Antigo Testamento até os nossos tempos atuais, que Deus ele exalta aqueles que têm o coração diante dele, né? E eles são aqueles que têm o coração diante de Deus são humildes, né? Porque reconhecem que sem Deus não podem fazer nada. Então, que a gente possa ser liberta também dos enganos mais sutis da nossa sociedade. Vamos orar, né? Oh, Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, diante de Ti, Senhor, com toda a humildade, debaixo do Teu sangue precioso. Oh, Senhor, limpa-nos, Senhor, de todo o engano da nossa mente também. Limpa-nos de achar que nós possamos ser melhores ou estar mais certos. Oh, Senhor, Tu és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. És o Deus de Sara, Rebeca. És o nosso Deus, Senhor, em quem nós confiamos. Ó Senhor Jesus, sem ti nada podemos fazer. Diante de ti, Senhor, não há divisões, não há escravo, nem livre, nem judeu, nem não judeu. Ó, tu és tudo em todos, tudo em todos. Ó Senhor, sabemos que tu nos chamaste com um propósito, não foi porque encontrou virtude em nós, mas porque tu és um Deus de amor. Senhor, debaixo da visão que tu nos deste, de termos sido salvos pela graça, colocamos diante de ti também, Senhor, essas mulheres que têm sofrido, para que tua graça possa alcançá-las. Ó Senhor, vem e derruba, Senhor, toda sorte de maldade que está querendo reinar nessa terra. Ó Senhor, nós não aceitamos como tua igreja que somos, como tuas intercessoras.
Nós não aceitamos e cancelamos todo o mal, Senhor, que quer alcançar essas mulheres. Ó, Senhor, declaramos que tu pode salvar os teus algozes, que tu pode dar arrependimento àqueles que oprimem elas. Tu pode mudar a sorte como tu já tem feito, Senhor. Tu pode mudar a sorte delas, tu pode mudar as leis. Tu és Rei dos reis, Senhor dos senhores. Muda, Senhor, estas políticas malvadas, sanguinárias. Muda, Senhor, a sorte dessas mulheres. Revela-te, Senhor, como tu já tem feito. Revela, Senhor. É o teu Espírito Santo que convence da verdade, do pecado, da justiça e do juízo. Então, venha, Senhor, e mostre no coração deles. Senhor, tu formou o coração, o espírito do homem e o seu coração. Nós somos tão parecidos contigo, mesmo sendo pecadores, por dentro e por fora, Senhor. No entanto, só tu pode preencher nosso coração. Vem e toca, Senhor, o coração dessas pessoas, para que eles possam te ver, para que tenham fome e sede de ti, fome e sede de justiça, para que suas lágrimas sejam consoladas. Ó, Senhor, alcance cada mulher nesses países que estão sobre a lei da Sharia. Revela-te a elas, revela-te aos seus filhos, revela, Senhor, para os teus algozes. Converte, Senhor, o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Reconcilie e tira toda maldade que foi colocada nos seus corações desde criança. Ajuda-os a ver que tem como ter uma sociedade redimida. Ajuda eles a verem outras realidades e saberem que têm escolha. Eles não precisam viver debaixo do governo da maldade. O Ramais quer dizer o mal. Oh, meu Deus, muda e tira o mal daquela terra. Oh, sabemos que haverá um dia em que tu estabelecerás o teu reino de paz. Então, vem e traga paz em Israel, ao redor de Israel também. Em nome de Jesus, clamamos a ti, Senhor. Oh, Senhor, cancela toda essa maldição de ver as mulheres como objetos, tantas mulheres torturadas. Consola os seus corações, que elas possam ver, mesmo que elas já foram torturadas, tiveram várias formas de deformidade, que elas possam ver, Senhor, que elas são amadas, que elas são belas diante de Ti. Senhor, chegue com o Teu belo, aquilo que é bom e verdadeiro, e alcance os corações, Senhor. Olha, Senhor, por aquelas mulheres que foram violadas. Ó, Senhor, não sabemos se todas elas foram mortas, se algumas conseguiram fugir. Ó, Senhor, mas que a vida daquelas que foram perdidas não tenha sido à toa. Possam ser sementes para um despertar de uma sociedade também que se conforma com líderes opressores. Não deixe que eles se conformem, Senhor, mas que eles busquem um novo caminho, que haja neles um espírito de busca, que eles venham aclamar e pedir pela verdade, porque tu és, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos, Senhor, que tu tem levantado irmãos intercessores, evangelistas e pastores no meio daquelas nações. Ó, Senhor, fortalece eles na tua palavra, dá coragem a eles e continua ocultando eles aos olhos dos maus, que eles possam passar diante do inimigo sendo invisíveis. Esconde eles no teu esconderijo e completa a tua obra também ali na igreja perseguida, que eles possam ser um testemunho, que eles possam ser canal de bênção, que eles se encorajem todos os dias e que tu encha o coração deles com a paz, que excede todo o entendimento. O Senhor não lhes deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de uma mente sóbria.
Então, fortalece os teus filhos que estão ali no meio, Senhor. Continua mudando a realidade de vários países, assim como tu já colocaste em alguns países o fim desse casamento infantil. Liberta ainda mais mulheres, assim como fizeste com aquela modelo anos atrás. Senhor, que as histórias de coragem e superação elas se multipliquem nessas terras. Ó, Senhor, a tua luz venha brilhar. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. É, que o Senhor nos fortaleça, né? Que nos dê uma semana de paz, de bênçãos. E a gente vai estar juntas, se assim o Senhor permitir, na próxima segunda-feira. Continuemos levando esse desafio de orar, em nossas casas, né? Porque eu creio que a gente tem ouvido, né, muçulmanos e talvez muitas mulheres também, que veem Jesus num sonho, e provavelmente isso acontece porque Deus incomoda algum servo fiel, né? Ora, começa a orar e faz. Então, enquanto nós oramos aqui, alguma coisa Deus está fazendo, né? Talvez debaixo do véu, alguma mulher está vendo Jesus. E assim, mesmo que elas não sejam, alguma delas não saia daquela situação, mas se ela puder ver Jesus, né? O bálsamo que vai ser no coração delas e principalmente a eternidade que elas vão ter longe de todo esse mal. Mas pedimos a Deus, né, como oramos aqui para que elas sejam libertas ainda aqui, mas em todas as coisas que elas possam conhecer Jesus, né? E eles, os homens também. Então nós vamos encerrar agora. Eu vou fazer apenas uma oração para encerrar, colocando as nossas vidas, né? E os pedidos que foram feitos aqui, deixa eu dar uma pausa aqui na nossa gravação. Que Deus abençoe a cada um que está aqui assistindo e que esteja conosco na próxima semana. Amém? Amém. Amém. Amém.